Idoso estava caído no chão e ninguém o ajudava, até que o cachorro Caramelo viu e fez algo incrível. Era uma tarde abafada em uma pequena cidade do interior. O som da cigarra se misturava ao barulho distante das conversas na praça, quando algo inesperado aconteceu. Um idoso foi visto caído no chão, bem no meio da calçada principal. As pessoas passavam apressadas, olhavam, hesitavam, mas ninguém se aproximava. Até que um cachorro Caramelo, conhecido por todos, atravessou a rua decidido e fez algo que ninguém esperava. O que ele fez naquele momento mudou não apenas o destino do idoso, mas de toda a comunidade. Uma história sobre empatia, companheirismo e o poder de pequenos gestos que transformam vidas está prestes a começar. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder o restante dessa história que vai emocionar você. O cachorro Caramelo e o idoso não sabiam, mas aquele encontro seria o início de uma jornada de amizade, superação e esperança que marcaria um ano inteiro, e que mostraria como até o menor dos atos pode despertar o melhor nas pessoas. O sol do fim da tarde queimava o chão da praça central, e o ar estava pesado, quase imóvel. As janelas das casas coloniais deixavam escapar o cheiro de café fresco e bolo de fubá, enquanto o som das cigarras competia com o barulho distante de uma sanfona tocando no bar da esquina. Era um daqueles dias lentos do interior, em que nada parece acontecer, até que algo quebra o silêncio. Na calçada em frente à padaria, um idoso tropeçou. O corpo frágil não resistiu, e ele caiu com força, o som seco ecoando contra o chão de pedra. Por alguns segundos, tudo ficou parado. As pessoas olharam, algumas murmuraram entre si, outras desviaram o olhar. Um rapaz com fones de ouvido passou, uma mulher hesitou, mas apressou o passo. O idoso tentou se mover, mas o corpo não respondeu. Foi então que, do outro lado da rua, um cachorro Caramelo levantou a cabeça. Ele estava deitado sob a sombra do coreto, onde costumava descansar depois de rodar a cidade em busca de restos de pastel e pedaços de pão. O povo chamava de Caramelo, não por ter dono, mas porque ninguém conseguia ignorar aquele cachorro de pelo dourado e olhar atento. Caramelo era um andarilho, já tinha acompanhado o ônibus, entrado em casamentos, seguido procissões e até dormido uma noite inteira na varanda da escola. Onde havia gente, lá estava ele. Mas naquele momento, Caramelo viu algo diferente. O idoso estava imóvel. O cachorro ficou em pé, farejou o ar e começou a andar em direção a ele, com passos firmes e orelhas erguidas. Um grupo de jovens riu da cena, achando graça no cachorro curioso, mas Caramelo não se distraiu. Aproximou-se do homem caído, cheirou suas mãos, latiu uma vez, alto, insistente. Nada! Caramelo latiu de novo, desta vez puxando a barra da calça do idoso com os dentes. O tecido rasgou um pouco, mas o som chamou a atenção de uma mulher que saía do posto de saúde, do outro lado da rua. Era uma enfermeira, exausta depois de um longo plantão. Ao ver a cena, deixou cair o casaco que segurava e correu. "Senhor, está me ouvindo?" disse ela, ajoelhando-se ao lado do homem. O idoso abriu os olhos devagar, confuso, e tentou se sentar. Caramelo continuava ali, atento, como se não quisesse permitir que ele voltasse a cair. "Fique calmo, eu vou ajudá-lo", continuou a enfermeira. "Esse cachorro", ele chamou a atenção de todo mundo. As pessoas começaram a se aproximar, algumas oferecendo água, outras apenas observando. O idoso parecia constrangido com tantos olhares. Com ajuda, foi levado até um banco da praça. A enfermeira verificou sua pressão, o pulso, e depois sorriu. "Parece tudo bem, só um susto", disse. "Mas seria bom alguém acompanhá-lo até em casa." Ninguém se ofereceu. Até que o cachorro se levantou e começou a caminhar na direção indicada pelo idoso, olhando para trás, esperando que ele o seguisse. As pessoas riram, achando graça. "Parece que ele quer te levar", comentou a enfermeira, divertida. O idoso respirou fundo e, com passos lentos, seguiu o cachorro. Caramelo caminhava à frente, parando de tempos em tempos para olhar se o homem vinha atrás. Quando chegaram à casa, uma casinha simples de janelas azuis e quintal de terra batida, o cachorro parou diante do portão, abanou o rabo e se sentou. "Então, era aqui que eu morava", murmurou o idoso, meio sem acreditar no que estava acontecendo. Caramelo olhou fixamente para ele, depois para o portão, como quem dizia: "Entre, está tudo certo." O idoso abriu o portão, entrou devagar e, antes de fechar, notou que o cachorro ainda o observava.
Pegou um pedaço de pão que estava sobre a mesa e jogou na direção do portão. Vai, pega, disse, quase sem emoção. Caramelo cheirou o pão, comeu e ficou ali mais um tempo, olhando. Quando a noite caiu, ele deitou-se junto ao portão e dormiu. Nos dias seguintes, o idoso voltou à sua rotina silenciosa. Levantava cedo, regava as plantas e alimentava os passarinhos. Mas algo havia mudado. Todas as manhãs, ao abrir a janela, encontrava Caramelo esperando do lado de fora. O cachorro abanava o rabo, como se o cumprimentasse. No terceiro dia, o idoso colocou uma tigela com água. No quarto, deixou restos de comida. No quinto, abriu o portão. Caramelo entrou. Foi andando com cuidado, farejando tudo, até encontrar um cantinho perto da porta da cozinha. Deitou-se ali, pela primeira vez, o idoso percebeu que sua casa já não estava tão vazia. Com o passar das semanas, uma rotina nova se formou. O cachorro acompanhava o idoso até a padaria, esperava sentado na porta, e voltava com ele para casa. As pessoas começaram a notar. O Caramelo arranjou dono, diziam uns. Ou foi o contrário, respondiam outros. A enfermeira que o socorreu passava de vez em quando para saber como estavam. Num desses dias, ela encontrou o idoso sentado na varanda, com Caramelo deitado aos seus pés. Ele parece gostar de você, disse ela. Acho que é o contrário. Eu é que comecei a gostar dele, respondeu o idoso, sem desviar o olhar do cachorro. Ela sorriu. Sabe, o senhor ficou famoso por causa dele. O pessoal do posto ainda comenta como o cachorro chamou ajuda. O idoso fingiu não se importar, mas por dentro algo se mexeu. Havia muito tempo não se sentia parte de uma conversa que importasse. Naquela noite, enquanto Caramelo dormia perto do portão, o idoso sentou-se à mesa e olhou pela janela. As luzes da praça piscavam ao longe, e o som distante da sanfona trazia lembranças antigas. Ele suspirou, pensando em como a vida parecia ter mudado sem aviso, e como um simples cachorro havia reaberto a porta que ele mantinha trancada há anos. No dia seguinte, comprou um colar simples para o cão. Não é para te prender, é para te agradecer, disse, colocando o colar e afagando o pescoço do animal. Caramelo apenas fechou os olhos, satisfeito. E assim, na cidade onde todos conheciam o cachorro Caramelo, começou uma amizade improvável entre um homem cansado da solidão e um vira-lata que não conhecia dono, mas conhecia o caminho até o coração das pessoas. Os primeiros dias de convivência entre o idoso e o cachorro Caramelo foram marcados por uma estranha harmonia. Nenhum dos dois falava, e mesmo assim parecia que se entendiam. O homem acordava cedo, colocava o café no fogo e abria a janela. Lá fora, o cachorro já esperava sentado, observando cada movimento, com os olhos atentos e orelhas erguidas. A cidade começava a se mexer devagar, com o sino da igreja anunciando o início da manhã. O cheiro de pão quente vinha da padaria da esquina, e o som distante das crianças a caminho da escola se misturava com o canto dos passarinhos. O idoso tomava o café em silêncio, e Caramelo se deitava perto da porta, de onde podia ver o quintal e o céu azul que prometia um dia de calor. Naquele dia, algo diferente aconteceu. O idoso decidiu levar o cachorro com ele até a praça. Caminharam lado a lado, sem pressa. A calçada de pedra irregular fazia o homem andar devagar, e o cachorro adaptava o passo, como se entendesse a fragilidade do companheiro. Quando chegaram à praça, o movimento era intenso. Crianças brincavam, vendedores ambulantes ofereciam cocadas e picolés, e o coreto servia de abrigo para quem fugia do sol. Foi ali que o idoso percebeu que Caramelo não era apenas seu amigo. Ele era querido por todos. As pessoas o chamavam, ofereciam pedaços de pão, tiravam fotos. Uma menina de vestido vermelho se aproximou e perguntou se podia fazer carinho. O idoso apenas assentiu. O sorriso da criança era tão puro que, pela primeira vez em muito tempo, ele também sorriu de volta. Sentaram-se no banco perto da fonte. O som da água caindo misturava-se ao burburinho da praça. O idoso olhou para o cachorro e disse baixinho, como se falasse para si mesmo. Faz tempo que não me sento aqui sem me sentir sozinho. Caramelo levantou a cabeça, abanou o rabo e encostou o focinho no joelho do homem. Não era resposta, mas era suficiente. Nos dias que seguiram, a rotina se tornou mais sólida. O idoso, antes reservado e desconfiado, começou a conversar com os vizinhos. Tudo por causa do cachorro. As pessoas se aproximavam para falar sobre ele,
e de alguma forma o homem acabava participando da conversa. Descobriu o nome de uma vizinha que morava ali há mais de 20 anos e nunca tinha trocado uma palavra com ele. Descobriu também que o padeiro guardava os pães amanhecidos para o cachorro, porque dizia que ele sempre aparecia para pedir de um jeito educado. Com o passar das semanas, a presença de Caramelo começou a transformar mais do que a casa e a rotina do idoso. Ele transformava o próprio ambiente. O quintal, antes abandonado, agora tinha vasos de flores. O portão, antes fechado, passava a maior parte do tempo aberto. O velho rádio, que há anos estava empoeirado, voltou a tocar modas de viola. Mas nem tudo era tranquilidade. Certa manhã, o idoso acordou e o cachorro não estava na varanda. Esperou, chamou, caminhou até a praça, mas nada. A ausência pesou mais do que ele imaginava. Pela primeira vez, sentiu o eco da solidão de um jeito quase físico. Passou o dia procurando por ele, perguntando aos vizinhos, andando mais do que suas pernas permitiam. Ao cair da noite, voltou para casa exausto e com um nó no peito. No dia seguinte, repetiu o percurso. Nada. Já imaginava que o cachorro tivesse seguido outro rumo, como sempre fizera antes de conhecê-lo. Sentou-se no banco da praça, o mesmo onde haviam se conhecido, e ficou ali, imóvel. Foi quando ouviu um som familiar, passos rápidos, respiração ofegante e um latido curto. Caramelo surgiu coberto de poeira e com um olhar alegre, carregando na boca uma sacola plástica velha, como se fosse um presente. O idoso não conteve o riso. Pegou a sacola e viu que dentro havia um pedaço de pano, talvez o que ele usava para limpar o chão, agora sujo de terra e folhas. O cachorro sentou-se diante dele, abanando o rabo, orgulhoso de seu achado. Aquele retorno fortaleceu algo invisível entre os dois. O idoso entendeu que o cachorro podia ir e vir quando quisesse, mas escolhia ficar. E essa escolha era mais valiosa que qualquer coleira. No final daquela tarde, enquanto o céu se tingia de laranja e o sino da igreja tocava 6 badaladas, o idoso preparou 2 pratos de comida, um para si e outro com restos de arroz e frango para o cão. Comeram juntos, em silêncio, lado a lado. Com o tempo, o vínculo entre eles se tornou assunto da cidade. As crianças chamavam os dois de dupla inseparável. Um grupo de senhoras do bairro passou a convidar o idoso para participar das rodas de conversa na praça, e ele, relutante no início, acabou aceitando. Levava Caramelo consigo, e era ele quem quebrava o gelo entre as pessoas. O cachorro deitava no meio do círculo e aceitava os carinhos de todos, fazendo o grupo rir e conversar mais animado. Numa dessas tardes, a enfermeira que havia ajudado o idoso no dia da queda se aproximou novamente. Trouxe uma cesta com frutas e pães. Disse que o grupo do posto de saúde estava organizando um encontro semanal para idosos e perguntou se ele queria participar. O homem hesitou, olhou para o cachorro e respondeu que pensaria. A enfermeira sorriu e se despediu, sabendo que, no fundo, a resposta já era sim. Naquela noite, o idoso ficou em silêncio por muito tempo, olhando as estrelas. Caramelo estava deitado aos seus pés. O som distante de grilos e o cheiro de terra molhada criavam uma atmosfera serena. O homem falou baixo, como se confessasse algo que guardava há muito tempo. Eu tinha esquecido como era bom conversar com as pessoas. O cachorro levantou a cabeça e olhou para ele. O idoso riu sozinho. Na semana seguinte, foi a reunião no posto de saúde. Caramelo o acompanhou, de coleira improvisada feita com uma fita velha. Lá, reencontrou rostos conhecidos e fez novos amigos. Alguns contaram histórias de juventude, outros reclamaram das dores nas costas, e todos riram com as travessuras do cachorro. O idoso percebeu que não precisava mais viver isolado. Nos meses que seguiram, as manhãs voltaram a ter cor. Ele plantou flores no quintal, trocou as cortinas da sala e pintou o portão. Caramelo corria entre as pernas dele, sujando o chão recém-varrido, e o homem, ao invés de se irritar, ria. Às vezes, sentava-se na varanda e tocava o rádio, enquanto o cachorro descansava com o focinho apoiado nas patas. Era como se a solidão tivesse finalmente perdido espaço. Certo dia, uma professora da escola municipal apareceu em sua porta. Contou que os alunos estavam fazendo um projeto sobre amizade e queriam usar Caramelo como símbolo. O idoso ficou sem palavras. Pensou um pouco, coçou a cabeça e disse que o cachorro era livre, mas que ficaria feliz em participar. No dia da apresentação, a praça ficou cheia. As crianças levaram cartazes coloridos com frases sobre bondade e respeito.
No centro do palco improvisado, Caramelo usava o mesmo colar simples que o idoso lhe dera. Quando as crianças começaram a cantar uma música feita especialmente para ele, o cachorro se levantou e abanou o rabo, olhando para o idoso como se soubesse o que aquilo significava. O homem sentiu os olhos marejarem. Não era de emoção apenas pelo cachorro, mas por perceber que a vida, de algum modo, o havia colocado de volta no caminho das pessoas. Quando a música terminou, os aplausos ecoaram pela praça. O idoso levantou-se devagar, caminhou até o cachorro e se ajoelhou ao lado dele. Passou a mão sobre o pelo caramelo e disse baixinho que nunca imaginou encontrar tanta alegria em tão pouca coisa. A cidade, naquele dia, parecia mais viva. O sol se punha lentamente, tingindo tudo com uma luz dourada, e o som da sanfona tocava ao longe. O idoso e o cachorro ficaram ali, observando o movimento das pessoas que agora se cumprimentavam e sorriam umas para as outras. E assim, naquela cidade onde o tempo costumava correr devagar, um simples cachorro de rua havia ensinado o valor do olhar atento, da empatia e do recomeço. As manhãs no pequeno bairro tinham ganhado um novo ritmo. O idoso e o cachorro caramelo se tornaram parte da paisagem. Quando o sino da igreja tocava 6 vezes, era certo que os dois já estariam na rua, andando devagar pela calçada irregular. O cachorro sempre à frente, o homem logo atrás, com um chapéu de palha na cabeça e uma sacola de pano no ombro. O povo cumprimentava, sorria e oferecia quitutes para o cachorro. Era como se a cidade toda tivesse se acostumado com a presença daquela dupla. Nessa época, o calor era intenso. O sol começava a castigar já nas primeiras horas do dia, e o ar tinha cheiro de terra quente. O idoso parava sempre na padaria para tomar café e ler o jornal do dia. Caramelo ficava sentado na porta, esperando pacientemente, até ouvir o tilintar do sino da saída. Era o sinal de que o passeio continuava. Foi numa dessas manhãs que o idoso percebeu algo diferente. Enquanto caminhava, sentiu uma tontura leve e precisou apoiar a mão em um muro. Caramelo percebeu na hora. Voltou-se, encostou o corpo contra as pernas do homem, como se tentasse sustentá-lo. Ele respirou fundo, esperou a tontura passar e sorriu. Não se preocupe, companheiro, só um pouco de cansaço, murmurou com voz rouca. O cachorro continuou ao lado dele, atento a cada passo. Chegando à praça, os dois se sentaram no banco de sempre. O vento morno trazia o cheiro das flores do jardim, e o som da água na fonte se misturava com risadas distantes de crianças brincando. O idoso observava a cena, e pela primeira vez em muito tempo, sentia-se parte da vida ao redor. Antes, costumava enxergar o mundo como algo que seguia sem ele. Agora, via movimento, cores, pessoas que o reconheciam pelo nome. Pouco depois, a enfermeira apareceu novamente. Trazia uma cesta de frutas e um sorriso acolhedor. Disse que o grupo de convivência havia preparado uma pequena festa no próximo fim de semana, com bolo, música e histórias. Queria que ele fosse, e é claro, levasse o cachorro. O idoso hesitou, olhou para Caramelo e respondeu que pensaria. A enfermeira, paciente, deixou a cesta e se despediu, dizendo que contava com a presença dos dois. No caminho de volta, o idoso ficou em silêncio. Caramelo, ao seu lado, caminhava com o rabo levantado, atento ao que o amigo faria. Quando chegaram em casa, o homem sentou-se na varanda e olhou o horizonte. Pensou em como era estranho ter medo de se aproximar das pessoas, mesmo depois de tudo que o cachorro havia lhe ensinado. O cão se deitou aos seus pés, e o idoso, sem perceber, começou a falar em voz alta. Sabe, Caramelo, a solidão é confortável. A gente se acostuma. Mas depois que alguém quebra esse silêncio, ele nunca mais volta a ser o mesmo. O cachorro levantou a cabeça, como se entendesse cada palavra. Nos dias seguintes, o idoso se preparou para o evento. Limpou o quintal, cortou as unhas, lavou o chapéu e passou a camisa. Caramelo observava tudo, balançando o rabo sempre que o homem falava sobre o encontro. No sábado, o sol apareceu com força, e o ar estava cheio do cheiro doce das flores que enfeitavam a praça. As mesas foram montadas sob o coreto e decoradas com fitas coloridas. As senhoras do grupo haviam preparado bolos de milho, biscoitos e café fresco. Quando o idoso chegou, segurando a coleira de Caramelo, os olhares se voltaram para eles. O cachorro abanava o rabo, e o homem sorria tímido, mas genuíno. Foi recebido com abraços e elogios. Ficou surpreso ao ver quantas pessoas se lembravam dele e do dia em que o cachorro o ajudou.
A enfermeira o cumprimentou com alegria e o conduziu até uma mesa. Durante a festa, histórias foram contadas, músicas antigas foram cantadas, e o tempo parecia passar devagar. Caramelo, como sempre, deitou-se ao lado do dono e observava tudo com calma. A certa altura, uma professora da escola municipal pediu a palavra. Disse que queria apresentar algo. Era um pequeno vídeo feito pelos alunos sobre amizade e empatia, e a figura central era o cachorro Caramelo. As imagens mostravam o dia em que ele salvou o idoso, o convívio na praça e momentos de ternura entre os dois. A plateia se emocionou. O idoso enxugou os olhos discretamente. Quando o vídeo terminou, todos aplaudiram. Caramelo levantou, abanou o rabo e latiu, como se entendesse que o aplauso também era para ele. O evento terminou ao pôr do sol. O céu estava pintado de tons dourados e rosados. O idoso e o cachorro voltaram para casa devagar, carregando uma sensação de leveza que ele não sentia há muito tempo. Mas o destino parecia ter planos para testá-los. Naquela mesma noite, uma tempestade começou a se formar. O vento soprava forte, e o som dos trovões fazia as janelas tremerem. O idoso fechou as portas, conferiu o telhado e foi verificar se o cachorro estava seguro. Encontrou Caramelo tentando proteger algo no quintal. Ao se aproximar, percebeu que o cão estava cobrindo um pequeno ninho caído do pé de jabuticaba. O homem ficou observando, com o coração apertado. Mesmo em meio à chuva, o cachorro usava o corpo para proteger os filhotes de passarinho. O idoso correu, pegou um guarda-chuva e o ajudou. Juntos, recolheram o ninho e o colocaram em uma caixa seca. O cão se deitou ao lado, ofegante, mas satisfeito. A tempestade durou toda a madrugada. Pela manhã, o quintal estava cheio de folhas e galhos, mas o ninho permanecia intacto. O idoso olhou para o cachorro e sentiu algo mudar dentro de si. Aquele gesto simples, puro, o tocou profundamente. Durante os dias seguintes, a história se espalhou. Os vizinhos comentavam como o cachorro havia protegido o ninho na tempestade. Alguns disseram que nunca viram nada igual. Outros acreditavam que o cão era um sinal de sorte. O idoso, por sua vez, apenas sorria. Não precisava de explicações. Sabia que havia algo especial em Caramelo, algo que o tornava diferente. O tempo foi passando, e o laço entre os dois se fortaleceu ainda mais. O idoso já não sentia o peso da solidão. A casa tinha vida, a rotina tinha sentido, e a cidade, antes indiferente, agora parecia mais acolhedora. Às vezes, o homem se pegava conversando com o cachorro por longos minutos, contando lembranças do passado, histórias de juventude e até segredos que nunca havia revelado a ninguém. Caramelo escutava tudo, em silêncio, com o olhar fixo e o rabo se movendo levemente. Mas a vida, com sua maneira sutil de equilibrar alegrias e desafios, trouxe um novo teste. Certo dia, o idoso acordou sentindo-se fraco. Tentou levantar, mas as pernas não obedeceram. Chamou o cachorro com voz baixa. Caramelo se aproximou, farejou o rosto do dono e latiu. Percebendo que algo estava errado, correu até o portão, saiu para a rua e desapareceu. Alguns minutos depois, a enfermeira que passava a caminho do posto ouviu o cachorro latindo sem parar. Ele pulava, rosnava, e parecia tentar guiá-la em direção à casa. Curiosa, ela o seguiu. Quando entrou no quintal, encontrou o idoso caído perto da cadeira. Imediatamente chamou ajuda. O cachorro, ansioso, ficou ao lado dela o tempo todo, como se entendesse a gravidade da situação. Depois de alguns cuidados, o idoso foi levado ao posto para observação. A enfermeira garantiu que ele ficaria bem, apenas precisava descansar e controlar a pressão. Enquanto isso, Caramelo esperava do lado de fora, inquieto, sem se afastar um segundo. O povo que passava olhava a cena com ternura. Ao final da tarde, o idoso saiu caminhando devagar. O cachorro, ao vê-lo, começou a pular e abanar o rabo com tanta alegria que fez todos sorrirem. O homem abaixou-se, acariciou sua cabeça e disse baixinho: "Você me salvou de novo, meu amigo." Naquele dia, ele entendeu que Caramelo não era apenas um cão protetor. Era também o espelho de tudo que ele havia esquecido sentir: cuidado, afeto e lealdade. Quando voltaram para casa, o céu estava limpo, e o cheiro de terra molhada ainda pairava no ar. O idoso preparou o jantar e deixou um pedaço generoso para o cachorro. Enquanto comiam, ouviu o som distante de uma sanfona vindo da praça.
Olhou para Caramelo e sorriu. Pensou em como a vida havia lhe devolvido algo precioso, a vontade de viver. E naquela noite, antes de dormir, o idoso escreveu num pedaço de papel: a solidão tem fim quando alguém decide ficar, mesmo podendo ir. Dobrou o bilhete e o colocou sobre a mesa, ao lado da tigela de água do cachorro. Do lado de fora, Caramelo dormia em paz, guardando a casa com o mesmo olhar atento de sempre. O calor do verão começava a dar lugar a ventos mais amenos. As tardes já traziam uma brisa leve, e o céu parecia mais azul. As folhas das árvores da praça começavam a mudar de cor, e o cheiro de bolo de fubá ainda se misturava com o aroma do café que saía das janelas das casas. A cidade do interior respirava calma, mas havia algo diferente no ar. Desde o dia em que o cachorro Caramelo salvara o idoso pela segunda vez, o povo não falava de outra coisa. As crianças imitavam o cachorro nas brincadeiras, as senhoras da rua comentavam sobre como ele parecia entender o coração das pessoas, e até o dono da padaria pendurou uma foto dos dois emoldurada com a legenda "Amizade é coisa séria". O idoso, acostumado a viver escondido entre suas rotinas e silêncios, agora se via sendo cumprimentado por gente que ele nunca havia visto antes. Ele não se sentia incomodado, mas havia um desconforto novo, uma sensação de estar sendo observado. Ainda assim, não podia negar que gostava de ver o sorriso das pessoas quando o cachorro passava. Caramelo se tornará parte viva da cidade. Numa manhã de domingo, a praça amanheceu cheia de movimento. Havia um evento organizado pela escola municipal, e a professora o havia convidado para participar. Disse que as crianças estavam preparando uma apresentação especial inspirada na história do cachorro. O idoso, de início, recusou. Dizia não gostar de ser o centro das atenções. Mas Caramelo, ao ouvir a professora, correu em volta dela abanando o rabo, como se aceitasse o convite no lugar do dono. O homem não resistiu e acabou concordando. Na hora marcada, ele chegou à praça usando uma camisa limpa e o chapéu de palha. O cachorro seguia à frente, imponente, como se soubesse que aquele era o seu dia. A praça estava enfeitada com bandeirolas coloridas e balões. As crianças seguravam cartazes que diziam Caramelo, o herói da cidade. O idoso, ao ver aquilo, sentiu o coração bater mais forte. A apresentação começou com música, palmas e risadas. As crianças encenavam a história do cachorro que ajudara um homem caído na rua. O público acompanhava com emoção. O idoso observava em silêncio, sentindo uma mistura de orgulho e espanto. Em determinado momento, uma menina se aproximou com o microfone e perguntou ao público o que aprenderam com aquela história. Uma senhora levantou a mão e respondeu que aprendeu que ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. As palavras ecoaram. O idoso olhou para o cachorro, que agora estava deitado ao lado do coreto, tranquilo, como se não tivesse nada a ver com toda aquela comoção. Depois da apresentação, o vereador da cidade subiu ao palco e anunciou que o cachorro se tornaria o símbolo oficial de uma nova campanha de cidadania. Queria usar sua imagem para inspirar boas ações. O idoso foi chamado para subir também, mas hesitou. Sentia que estavam transformando algo íntimo em espetáculo. Subiu devagar, recebeu aplausos, mas o sorriso era contido. O vereador entregou-lhe um certificado simbólico e disse palavras bonitas sobre bondade e esperança. O idoso agradeceu, mas quando olhou para o cachorro, sentiu um aperto no peito. Sabia que Caramelo não entendia de certificados nem de homenagens. Ele só fazia o que achava certo. Naquela noite, o idoso dormiu inquieto. Não gostava da ideia de ver o cachorro usado como símbolo de propaganda. Acreditava que a pureza dos gestos dele não cabia em discursos políticos. Nos dias seguintes, começou a evitar sair de casa. A praça, antes o lugar preferido, agora parecia barulhenta demais. Caramelo percebia a mudança. Tentava chamar o homem para os passeios, abanava o rabo, levava o chinelo na boca, mas ele não reagia. A tristeza do cachorro era silenciosa. Ele continuava dormindo na varanda, mas passava mais tempo olhando para o portão. Até que um dia, ao amanhecer, o idoso acordou e não o encontrou. Chamou, procurou, foi até a praça, mas o cachorro não estava em lugar nenhum. O coração disparou. Pensou que talvez tivesse ido atrás de comida, mas as horas se passaram e nada. O homem caminhou pelas ruas, perguntou aos vizinhos, foi até o mercado, ao posto, ao coreto. Nada. O vazio era tão grande que o som dos próprios passos parecia um lembrete de que algo faltava. À noite, sentou-se na varanda e ficou olhando o portão,
esperando o som familiar das patinhas no chão. O segundo dia amanheceu igual. E o terceiro? O idoso começou a perder o sono. A comida perdeu o gosto. O silêncio que antes era confortável agora era torturante. Pensou em desistir de procurar, mas algo dentro dele o empurrava para fora de casa todos os dias. No quarto dia, uma chuva fina começou a cair. O idoso caminhava pelas ruas encharcadas, com a roupa colada ao corpo. Quando passou pelo mercado municipal, ouviu um latido ao longe. Parou. O som veio de trás de uma barraca de frutas. Correu o quanto pôde, escorregando na lama. E lá estava ele, o cachorro Caramelo, sujo, com o pelo molhado, mas vivo. Caramelo estava deitado ao lado de um vendedor que lhe oferecia um pedaço de pão. Quando viu o idoso, levantou-se num salto e correu em sua direção. O homem se ajoelhou, abraçando o cachorro com força. Senti tanta falta de você, disse com a voz embargada. O cachorro respondeu com um olhar sereno e o rabo abanando. De volta para casa, o idoso percebeu que algo havia mudado. Caramelo podia ir onde quisesse, mas sempre voltava. E isso era o que importava. O afeto não se mede pelo tempo que se fica junto, mas pela vontade de voltar. Nos dias seguintes, a rotina retomou o ritmo, mas de forma. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Diferente. O idoso não se importava mais com o que a cidade dizia. Deixou que as pessoas continuassem a admirar o cachorro, mas guardou para si o que realmente importava: a amizade silenciosa que compartilhavam. Certa manhã, enquanto varria o quintal, percebeu que a terra ao redor das flores estava seca. Pegou o regador e começou a molhar o jardim. O cheiro da terra molhada subiu, trazendo lembranças antigas. O cachorro observava, deitado na sombra. O idoso olhou para ele e disse que às vezes a vida era igual ao jardim. Se a gente para de cuidar, seca. Mas basta um pouco de água e paciência para renascer. O cachorro levantou-se e se aproximou, apoiando o focinho na perna dele. O idoso riu e acariciou o pescoço do animal. Com o tempo, os dois voltaram à praça. As pessoas os receberam com alegria, mas o idoso manteve a simplicidade. Não queria discursos nem homenagens. Só queria viver seus dias em paz, com o cachorro ao lado. Foi então que uma nova mudança começou na cidade. Inspiradas pelo exemplo do idoso e de Caramelo, várias pessoas começaram a cuidar dos cães de rua. Surgiu um pequeno grupo de voluntários, formado por jovens, senhoras e comerciantes, que se revezavam para alimentar e acolher os animais. A praça, antes apenas ponto de encontro, tornou-se um símbolo de solidariedade. O idoso observava tudo de longe, com o coração leve. Sabia que o mérito não era seu. Era do cachorro, que, com um gesto simples, havia ensinado uma cidade inteira a sentir. Os meses se passaram. O inverno chegou, trazendo madrugadas frias e manhãs cobertas de neblina. O idoso acendia o fogão a lenha, preparava café e deixava um cobertor velho no canto da varanda para o cachorro. O calor do fogo e o som da lenha estalando eram um cenário das novas conversas entre os dois. Às vezes, o homem falava sobre o passado, sobre o tempo em que era jovem e sonhava em viajar. Contava que havia amado uma mulher que se mudará para longe e nunca mais voltará. Falava de como o trabalho e a solidão o haviam endurecido. E então olhava para o cachorro e dizia que, de alguma forma, ele havia trazido de volta o que ele achava perdido. Caramelo ouvia, quieto, sem entender as palavras, mas compreendendo o tom. Certa manhã, o idoso acordou com o som da chuva fina batendo nas telhas. Abriu a janela e viu a cidade coberta por uma névoa suave. O cachorro ainda dormia, enrolado no cobertor. O homem preparou o café, sentou-se à mesa e ficou observando o amigo. Pensou em como a vida havia se tornado mais doce. Enquanto o dia amanhecia, percebeu que não era apenas ele que havia mudado. As pessoas da cidade também. Agora havia mais cumprimentos, mais gentilezas, mais risadas nas esquinas. Tudo começou com um cachorro que se recusou a ignorar um homem caído no chão. O idoso levantou-se, caminhou até a varanda e respirou fundo. O ar cheirava a esperança. Lá fora, a praça acordava devagar. As cigarras já não cantavam tanto, mas o som da vida ainda ecoava nas ruas. Caramelo acordou,
espreguiçou-se e caminhou até o portão. O idoso abriu e disse, sorrindo, que estava na hora de mais um passeio. O cachorro latiu, abanando o rabo. E lá foram eles outra vez, lado a lado, sob o céu nublado, caminhando pelas ruas que agora sabiam seus nomes. O tempo passou mais depressa do que o idoso percebeu. O outono trouxe ventos frios e um céu que alternava entre tons de cinza e dourado. As árvores da praça começaram a soltar suas folhas, e o chão se cobriu de cores quentes, como se o próprio mundo tivesse se vestido de caramelo. O cachorro corria entre as folhas secas, fazendo um barulho suave a cada passo, e o idoso observava aquilo com um tipo de paz que há muito tempo não sentia. A rotina dos dois estava consolidada. Caminhavam todas as manhãs, tomavam café na padaria, sentavam-se no banco da praça e voltavam para casa no início da tarde. As pessoas já esperavam por eles. O padeiro deixava um pedaço de pão separado para o cachorro, as crianças traziam brinquedos velhos para que ele brincasse e até o jardineiro da praça fazia questão de encher o bebedouro sempre que via a dupla chegando. A vida parecia ter encontrado um novo equilíbrio. Até que, certo dia, a tranquilidade foi interrompida. Ao chegarem à praça, o idoso notou uma movimentação estranha. Homens uniformizados cercavam o coreto com fitas amarelas e vermelhas. Um caminhão da prefeitura estava estacionado, e trabalhadores carregavam ferramentas e tábuas. O som do martelo ecoava alto. O idoso se aproximou devagar e perguntou a um dos funcionários o que estava acontecendo. O homem respondeu com desinteresse que o coreto seria fechado para reforma. Disse que fazia parte de um projeto maior da prefeitura, que pretendia modernizar a praça. O idoso franziu o senho. O coreto era o abrigo preferido de Caramelo, o ponto de encontro de tantas histórias. Nos dias seguintes, o barulho de serras e martelos se tornou constante. Tapumes foram erguidos ao redor do coreto, bloqueando o acesso. As crianças pararam de brincar ali, e o cachorro ficou inquieto. Passava horas sentado diante da cerca, observando o movimento, como se esperasse que alguém abrisse um portão invisível. O idoso percebeu o desconforto do amigo. Tentou distraí-lo com passeios diferentes, mas Caramelo sempre voltava ao mesmo ponto. Certa manhã, o cachorro chegou a se deitar diante do tapume, e por mais que o homem o chamasse, ele não se movia. Parecia protestar em silêncio. A notícia do fechamento se espalhou. Muitos moradores reclamaram, dizendo que o coreto era um símbolo da cidade e que as mudanças tirariam o encanto do lugar. Outros apoiavam a reforma, achando que deixaria tudo mais bonito. O idoso, que sempre evitava se envolver em discussões, dessa vez não conseguiu ficar calado. Durante o grupo de convivência na praça, levantou a voz pela primeira vez. Disse que modernizar não era apagar histórias. Contou sobre o cachorro, sobre as tardes que passaram ali, sobre as crianças que brincavam ao redor e os casais que tiravam fotos embaixo do coreto. Falou com emoção, e quando terminou, o silêncio tomou conta. A enfermeira o apoiou imediatamente. Disse que o lugar era parte da memória afetiva da cidade. A professora da escola também se pronunciou, lembrando que as crianças adoravam aquele espaço. Aos poucos, outros começaram a concordar. Em pouco tempo, uma petição foi organizada. Durante uma semana inteira, os moradores assinaram o documento. O idoso se surpreendia com a adesão das pessoas. Jovens, idosos, comerciantes e até visitantes queriam participar. Caramelo acompanhava o dono em cada visita, como se entendesse a importância daquilo. O cachorro atraía a atenção das pessoas e ajudava o idoso a conversar com quem nunca havia falado antes. Quando o abaixo-assinado ficou pronto, o grupo decidiu entregá-lo pessoalmente à prefeitura. O idoso foi escolhido para representar todos. No dia marcado, vestiu a melhor roupa e caminhou com passos firmes até o prédio público, com Caramelo ao seu lado. Ao chegar, foi recebido com formalidade. Entregou o documento, explicou o motivo do protesto e pediu que a reforma preservasse o caráter original do coreto. Os dias seguintes foram de espera e incerteza. A cidade inteira comentava o assunto. O idoso fingia calma, mas no fundo tinha medo de que nada mudasse. Certa tarde, enquanto regava as plantas, ouviu batidas no portão. Era a enfermeira, trazendo a notícia de que a prefeitura havia aceitado revisar o projeto. A praça seria reformada, mas o coreto permaneceria. A emoção tomou conta dele. Sentou-se na varanda e respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. Caramelo, percebendo a alegria do dono,
correu pelo quintal, latindo alto. Era como se comemorasse junto. No dia seguinte, os tapumes começaram a ser retirados. A madeira do coreto ainda estava marcada pelas chuvas, mas agora seria restaurada. O idoso acompanhava o trabalho todos os dias, observando com cuidado cada detalhe. O cachorro ficava deitado na sombra, atento. Quando as obras terminaram, a praça parecia nova, mas o coreto continuava o mesmo. Apenas mais bonito, mais forte, mais iluminado. O idoso foi convidado a participar da reinauguração. A prefeitura montou um pequeno evento, e a cidade se reuniu para celebrar. O prefeito discursou, elogiando o envolvimento da comunidade e o exemplo do idoso e de seu cachorro. No fim da cerimônia, a enfermeira subiu ao palco e pediu que todos aplaudissem Caramelo. O cachorro, assustado com o barulho, se escondeu atrás do dono, arrancando risadas da plateia. O idoso se abaixou e o acariciou, dizendo que ele não precisava ter medo. E quando o cachorro olhou ao redor, parecia compreender que aquela alegria toda também era por causa dele. Após o evento, a vida na cidade ganhou uma nova energia. A praça voltou a ser o ponto de encontro de sempre. As crianças corriam, os músicos tocavam violão, os casais tiravam fotos. O idoso passou a se reunir com o grupo de convivência todas as tardes. Falavam sobre tudo: saúde, lembranças, receitas antigas e, claro, sobre o cachorro. Mas a tranquilidade, como sempre, não durou para sempre. O inverno chegou mais rigoroso do que o esperado. O vento cortante fazia as árvores balançarem, e as noites ficaram frias demais para dormir apenas com um cobertor fino. O idoso começou a tossir com frequência. A enfermeira, ao visitá-lo, recomendou repouso e um pouco mais de cuidado. O cachorro, atento, parecia entender a fragilidade do amigo. Passava mais tempo dentro de casa, deitado perto da cama, aquecendo o ambiente com sua presença silenciosa. Às vezes, o idoso acordava no meio da noite e encontrava o cachorro olhando para ele, como se quisesse se certificar de que estava bem. Certa manhã, o homem tentou levantar e sentiu as pernas falharem. Caiu de joelhos, assustado. Antes que pudesse reagir, o cachorro começou a latir, correndo até o portão. Saiu pela rua, correu em direção ao posto de saúde e começou a latir diante da porta, chamando atenção. A enfermeira o reconheceu e seguiu o cão até a casa. Encontrou o idoso sentado no chão, tonto, mas consciente. Depois de ajudá-lo a se levantar e verificar a pressão, disse que ele precisava descansar. O idoso concordou, mas o que realmente o emocionou foi perceber que o cachorro havia agido por instinto novamente, salvando-o. Nos dias seguintes, o homem ficou de repouso. Caramelo não saía de perto. Quando a enfermeira voltava para verificar como ele estava, dizia que o cão parecia um enfermeiro fiel. O idoso ria, dizendo que era um companheiro de alma. As semanas de inverno foram longas, mas aos poucos a saúde dele melhorou. Quando o frio começou a diminuir e o sol voltou a aparecer, a vida retomou o ritmo calmo de antes. O idoso voltou a caminhar com o cachorro pela praça. As pessoas o cumprimentavam com alegria, e as crianças vinham brincar com Caramelo, que agora usava um novo colar azul, presente do grupo de convivência. O coreto, restaurado, se tornará o lugar preferido da cidade. Embaixo dele, o idoso e o cachorro sentavam-se todas as tardes, observando o movimento, os sorrisos e a vida que fluía. Aquele espaço, antes ameaçado de ser apagado, agora era símbolo de união e empatia. O idoso olhou ao redor e pensou em como o mundo podia mudar a partir de pequenos gestos. Um cachorro que se recusou a ignorar alguém caído, um homem que aprendeu a ouvir o coração, uma comunidade que redescobriu o valor de cuidar. O sol se punha, e o céu ficava dourado. O cachorro repousava ao lado do dono, tranquilo, com os olhos semicerrados. O idoso esticou a mão e afagou pelo Caramelo, sentindo o calor da vida pulsar entre os dedos. O tempo, naquele instante, parecia ter parado. O vento quente do início da primavera trouxe de volta o som das cigarras e o perfume das flores que tomavam conta das calçadas. A cidade parecia renascer. Os ipês se cobriam de flores amarelas e o canto dos pássaros enchia as manhãs de alegria. Depois de um inverno rigoroso, as pessoas voltavam a enfeitar suas varandas, abrir janelas e retomar os encontros na praça. O idoso e o cachorro Caramelo estavam no centro dessa nova fase, sem perceber o quanto se tornaram parte da rotina da cidade. O coreto restaurado era agora o ponto mais movimentado. Músicos tocavam violão nos fins de tarde,
Casais sentavam-se para conversar e as crianças brincavam correndo em volta, sempre acompanhadas pelo cachorro. O idoso se tornará uma figura querida. As pessoas o cumprimentavam com respeito e carinho, e sempre havia alguém que lhe oferecia um café, um pão de queijo ou uma história para ouvir. Certa manhã, enquanto ele observava o movimento, uma moça da prefeitura se aproximou. Era jovem, de olhar decidido e voz suave. Explicou que estavam organizando o Festival das Luzes, um evento que acontecia todo ano, mas que havia sido interrompido por causa das reformas. Disse que a ideia era iluminar toda a praça e encher o coreto de lanternas coloridas, simbolizando esperança e união. O idoso ouviu com atenção e ficou surpreso quando ela pediu que ele e o cachorro fossem os convidados de honra da abertura. No início, ele hesitou. Não se via como alguém importante. Mas a moça insistiu, dizendo que a história deles havia inspirado o festival daquele ano. Naquela noite, o idoso refletiu sobre o convite. Lembrou-se dos dias em que ninguém o cumprimentava, dos tempos de solidão, e de como tudo mudará desde que o cachorro surgir em sua vida. Sorriu e decidiu aceitar. Os preparativos começaram logo. As crianças ajudavam a pendurar lanternas, as senhoras costuravam bandeirolas, e o ar se enchia de expectativa. O idoso acompanhava tudo de perto. Às vezes, sentava-se em um banco e apenas observava, encantado com a energia que tomava conta do lugar. Caramelo se tornará o mascote oficial do festival. As pessoas lhe davam guloseimas, tiravam fotos e faziam carinho. Ele aceitava tudo com naturalidade, abanando o rabo como se entendesse a importância daquele momento. O idoso observava com orgulho silencioso. Na véspera da inauguração, a praça estava quase pronta. As luzes foram testadas e os fios brilhavam como vagalumes. O cheiro de pipoca, algodão doce e pastel começou a se espalhar. O idoso ajudou a colocar as últimas lanternas no coreto e depois voltou para casa com o cachorro. Naquela noite, demorou para dormir. A mente estava cheia de lembranças e emoções. O dia do festival amanheceu radiante. O céu azul e o vento leve pareciam convidar todos a sair de casa. Desde cedo, pessoas de todas as idades se reuniam na praça. O idoso vestiu a camisa branca que guardava para ocasiões especiais e ajeitou o chapéu. Caramelo, com o colar azul reluzente, caminhava ao seu lado com o rabo erguido. Quando chegaram à praça, foram recebidos com aplausos. O som da sanfona ecoava pelo ar, misturado às risadas das crianças. O idoso ficou emocionado, e o cachorro olhava ao redor, curioso com tanta gente. A moça da prefeitura veio ao encontro deles e explicou que o momento mais esperado seria quando acendessem as luzes do coreto. À medida que o sol começava a se pôr, a praça foi ficando tomada por um silêncio de expectativa. O céu assumia tons rosados e dourados. O idoso foi convidado a subir os degraus do coreto. As pessoas abriram caminho, e Caramelo acompanhou, com passos lentos, como se soubesse que estava prestes a viver algo importante. No alto, o idoso recebeu uma pequena lanterna de vidro. Dentro dela, havia uma vela acesa, cuja chama tremulava suavemente. A moça da prefeitura anunciou que aquela chama simbolizava o gesto que mudará a vida da cidade, o momento em que um cachorro viu alguém caído no chão e decidiu agir quando ninguém mais o fez. As pessoas se emocionaram. O idoso olhou para o cachorro e sentiu o coração apertar de gratidão. Levantou a lanterna e, ao sinal da moça, todas as luzes da praça foram acesas ao mesmo tempo. Um brilho dourado tomou conta do espaço. As lanternas coloridas penduradas nas árvores e no coreto refletiam nas janelas das casas. A multidão aplaudiu. Caramelo, assustado com o brilho repentino, latiu uma vez e depois abanou o rabo, encantado com o espetáculo. O idoso riu e se abaixou para acariciá-lo. O povo aplaudiu ainda mais, e o momento ficou gravado na memória de todos. O festival seguiu noite adentro. Havia música, comida e alegria. O idoso conversava com velhos amigos e fazia novos. As crianças brincavam em volta de Caramelo, que parecia incansável. A enfermeira e a professora se aproximaram para cumprimentá-los. Agradeceram por terem lembrado a cidade do que realmente importava. O idoso respondeu que não tinha feito nada além de escutar o coração de um cachorro. Com o passar das horas, o céu escureceu por completo, e o brilho das luzes ficou ainda mais intenso. O coreto parecia um castelo dourado. O idoso sentou-se no degrau mais baixo e ficou observando o movimento. O cachorro deitou-se ao seu lado. Por um momento,
ele pensou em como a vida era curiosa. Um simples ato de bondade havia se transformado em algo tão grande. Em meio à multidão, um grupo de turistas se aproximou. Queriam tirar uma foto com o cachorro. O idoso consentiu, sorrindo. Os flashes iluminaram o rosto de ambos, e ele percebeu que, mesmo sem querer, se tornará parte da história da cidade. Quando o festival começou a se dispersar, a praça estava tomada por pequenas luzes que ainda piscavam entre as árvores. O idoso levantou-se devagar, com o corpo cansado, mas a alma leve. Voltou para casa acompanhado de Caramelo, que ainda caminhava com o rabo em movimento. Naquela noite, o idoso não conseguiu dormir. Ficou sentado na varanda, olhando para o céu estrelado. Pensou em tudo o que havia vivido desde o dia em que o cachorro o encontrara caído no chão. Pensou nas pessoas que conheceu, nas risadas que voltou a dar e nas manhãs que agora tinham sentido. No silêncio da madrugada, chamou o cachorro pelo nome. O animal levantou a cabeça e se aproximou, encostando o focinho em sua perna. O idoso sorriu e disse que nunca imaginou que um dia teria um amigo tão fiel. Os dias seguintes foram de alegria e calmaria. O festival deixará um clima de esperança no ar. As pessoas pareciam mais gentis, mais dispostas a ajudar umas às outras. O idoso percebia pequenos gestos no cotidiano, vizinhos que se cumprimentavam, jovens ajudando idosos a atravessar a rua, crianças que levavam comida para os cachorros de rua. Caramelo continuava sendo o centro das atenções. Certa tarde, um fotógrafo de um jornal regional apareceu na cidade. Queria fazer uma reportagem sobre a história do cachorro e seu dono. O idoso, envergonhado, aceitou apenas porque o jornalista insistiu muito. A reportagem saiu no domingo seguinte, com uma grande foto dos dois sentados no coreto. A legenda dizia: "O cachorro que ensinou uma cidade a cuidar". O jornal se espalhou rapidamente, e pessoas de cidades vizinhas começaram a visitar a praça. Alguns traziam presentes, outros apenas queriam ver o famoso cachorro Caramelo. O idoso se divertia com o movimento, mas também se preocupava. Temia que o cachorro se assustasse com tanta atenção. Porém, Caramelo parecia lidar bem com tudo. Aceitava o carinho das pessoas, mas nunca deixava de olhar para o dono. Sempre voltava para perto, como se dissesse que sabia o que realmente importava. O tempo foi passando e a vida seguiu seu curso. O idoso já não temia a solidão. Tinha amigos, rotina e o carinho de toda uma cidade. E tinha Caramelo, o fiel companheiro que nunca o abandonava. Certo fim de tarde, quando o sol se punha atrás das montanhas e o céu se pintava de laranja, o idoso sentou-se na varanda com uma xícara de café. Caramelo estava deitado ao lado, observando as folhas que o vento fazia dançar. O homem respirou fundo e disse que, pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava exatamente onde devia estar. O cachorro levantou a cabeça e o olhou com aquele mesmo olhar sereno que o conquistara desde o primeiro dia. O idoso sorriu e acariciou-o pelo macio. A luz dourada do entardecer envolvia os dois, e por um instante, parecia que o mundo inteiro havia parado para contemplar aquele momento simples e perfeito. A cidade ainda teria muitos dias de festa, mas nada se compararia àquele instante silencioso entre o homem e o cachorro, dois corações que aprenderam juntos o verdadeiro significado de estar vivo. O vento soprou suave, levando o cheiro das flores da praça até a varanda. O idoso fechou os olhos, sentindo a brisa tocar o rosto. E Caramelo, fiel como sempre, permaneceu ao seu lado, guardando não apenas a casa, mas também o coração de quem lhe dera um lar. A primavera se despedia, e o cheiro da terra molhada anunciava que as chuvas de verão se aproximavam. A cidade, antes dourada e luminosa, agora parecia coberta por um manto de nuvens cinzentas. As manhãs ainda eram vivas, mas as tardes vinham acompanhadas de trovões distantes. As ruas se enchiam de folhas caídas, e o vento espalhava o perfume das flores úmidas pelo ar. O idoso observava tudo da varanda, com o cachorro Caramelo deitado a seus pés. A vida seguia tranquila, mas havia uma melancolia no ar que ele não conseguia explicar. Talvez fosse o clima, talvez o fim de mais uma estação. Ainda assim, cada dia ao lado do cachorro era motivo de gratidão. Caramelo parecia diferente nas últimas semanas. Mais calmo, mais observador. Passava longos períodos olhando pela janela ou deitado na soleira da porta, atento ao movimento da rua. O idoso, por sua vez, começava a sentir o peso dos anos. O corpo já não respondia com a mesma agilidade, e o sono vinha mais devagar. Numa manhã nublada,
ele acordou com o som da chuva batendo forte no telhado. O vento fazia as janelas baterem, e a claridade fraca do dia mal atravessava as cortinas. Levantou-se devagar e percebeu que o cachorro não estava na cozinha, como de costume. Chamou o nome dele, mas não houve resposta. O coração acelerou. Procurou no quintal, na varanda, e o encontrou encharcado, tentando proteger um filhote de gato que havia se abrigado sob o banco. O idoso ficou sem palavras. Caramelo estava molhado, mas mantinha o corpo arqueado sobre o pequeno animal, impedindo que a chuva o atingisse. O homem pegou uma toalha e correu até eles, levando os dois para dentro. Secou o cachorro, colocou o filhote numa caixa com um pano velho e ofereceu um pouco de leite. O gato miava baixinho, e Caramelo, mesmo cansado, não saía de perto. A cena comoveu o idoso. Passou o resto do dia cuidando dos dois. A chuva não dava trégua, e o barulho das gotas criava uma música constante. À noite, sentou-se na poltrona com o gato dormindo sobre o cobertor e o cachorro deitado ao lado. Olhou para os dois e pensou em como a bondade parecia se multiplicar quando era partilhada. Nos dias seguintes, o gato foi se fortalecendo. As crianças da vizinhança vinham vê-lo e davam risada da forma como o Caramelo vigiava. O idoso começou a se animar novamente, e a casa, antes silenciosa, voltou a ter som de vida. Chamou o filhote de Nino. Mas a tranquilidade logo foi interrompida. Depois de uma semana de chuvas ininterruptas, o rio que cortava a cidade começou a subir. As ruas mais baixas ficaram alagadas, e o noticiário local alertava sobre a possibilidade de enchentes. O idoso vivia em uma parte mais alta, mas via a preocupação estampada no rosto dos vizinhos. Numa madrugada, o som da chuva se intensificou. O idoso acordou com latidos fortes. Caramelo estava na janela, inquieto. O homem se levantou e viu, à distância, uma luz tremulante e pessoas correndo. Abriu a porta e sentiu o vento úmido bater no rosto. O cheiro de terra e água tomava o ar. Vestiu uma capa de chuva, pegou uma lanterna e saiu. O cachorro o acompanhou, latindo e guiando o caminho. Ao chegar à praça, viu que o coreto estava parcialmente cercado por água. Algumas pessoas tentavam proteger os bancos, outras ajudavam a mover mercadorias de uma loja próxima. O idoso, mesmo com dificuldade, se juntou ao grupo. Caramelo corria de um lado para o outro, latindo para chamar atenção onde era preciso. A enfermeira e a professora também estavam lá, organizando o trabalho. O cachorro parecia entender a urgência, e o idoso observava com admiração. Depois de horas de esforço, a chuva começou a diminuir. O rio continuava cheio, mas o pior havia passado. Todos estavam exaustos, cobertos de lama, mas havia uma sensação de vitória no ar. O idoso sentou-se num degrau do coreto, molhado e tremendo, enquanto o cachorro se deitava ao seu lado, igualmente cansado. A enfermeira se aproximou e lhes trouxe uma garrafa de água e uma toalha. Disse que jamais havia visto um cachorro tão esperto. O idoso riu e respondeu que Caramelo parecia sempre saber o que fazer, mesmo quando ninguém mais sabia. Naquela noite, ao voltarem para casa, o homem sentou-se na varanda com o cachorro. O som da chuva agora era leve, quase um sussurro. Ele olhou para o céu escuro e agradeceu por estarem bem. Disse que, se não fosse o cachorro, talvez não tivesse tido coragem de sair de casa. Os dias seguintes foram de reconstrução. As ruas secaram, as pessoas se ajudaram, e a praça voltou a se encher de vida. O coreto, apesar de ter sido atingido pela água, resistira firme. Os moradores decidiram decorá-lo novamente, e o idoso ajudou a pendurar novas flores nos corrimãos. Mas algo novo começou a crescer dentro dele. A chuva havia lavado não só a cidade, mas também parte da tristeza que ainda guardava. Sentia-se vivo, útil, presente. Um dia, enquanto caminhava com o cachorro até a padaria, foi surpreendido por um grupo de jovens que o chamaram pelo nome. Disseram que estavam organizando uma campanha de doações para as famílias atingidas pela enchente e queriam usar a imagem de Caramelo para incentivar a solidariedade. O idoso sorriu e aceitou. Na semana seguinte, cartazes com a foto do cachorro foram espalhados pela cidade. Em cada um, lia-se uma frase simples: "Seja como Caramelo, ajude quem precisa." O impacto foi imediato. Pessoas começaram a doar roupas, alimentos e tempo. A praça virou ponto de arrecadação. O idoso se emocionava ao ver o movimento. Às vezes, ficava sentado observando,
lembrando-se de quando ninguém o notava. Agora, via um mundo inteiro girando em torno de um gesto simples. Certa tarde, enquanto observava as crianças carregando caixas e o cachorro correndo entre elas, o idoso pensou em como a vida tinha o poder de se reinventar. Não havia mais solidão. Havia propósito. Mas a história ainda guardava um novo desafio. Um dia, enquanto varria o quintal, o idoso começou a sentir tontura. Parou, encostou-se na parede e esperou passar. O cachorro se aproximou, preocupado. O homem riu e disse que estava bem, mas a sensação se repetiu algumas vezes nos dias seguintes. A enfermeira, ao visitá-lo, insistiu para que fosse ao médico da cidade vizinha fazer exames. O idoso relutou, dizendo que era apenas cansaço. Caramelo, porém, parecia sentir que algo estava errado. Passava o tempo todo ao lado do dono, não o deixava sozinho nem por um instante. Depois de muita insistência, o idoso aceitou ir ao médico. Pegou o ônibus da manhã, acompanhado do cachorro. Durante a viagem, olhou pela janela e viu os campos verdes e o horizonte aberto. Sentiu uma mistura de medo e tranquilidade. Na clínica, os exames foram feitos. O médico tranquilizou, dizendo que não havia nada grave, apenas precisava cuidar da pressão e descansar mais. O idoso agradeceu e voltou para casa aliviado. No caminho, fez uma promessa silenciosa de aproveitar ainda mais cada dia ao lado do cachorro. O verão chegou de vez. As chuvas diminuíram, e o sol voltava a iluminar as manhãs. A cidade se preparava para as festas de fim de ano, e a praça novamente se enchia de luzes e risadas. O idoso e Caramelo voltaram à rotina de sempre, mas agora com o gato Nino completando a família. As crianças vinham visitar, as senhoras traziam doces, e a casa nunca mais ficou em silêncio. O idoso sorria com facilidade, e as rugas no rosto pareciam menos pesadas. Certa noite, sentado na varanda, ele observou a lua refletida nas poças d'água da calçada. O cachorro deitou-se perto, e o gato se acomodou em seu colo. O ar estava úmido, mas agradável. O som distante da sanfona vinha da praça, misturado às risadas do povo. O idoso olhou para os dois companheiros e pensou em como havia encontrado família onde menos esperava. A chuva podia ter levado muita coisa, mas também havia trazido um novo começo. E assim, sob o som suave da noite e o farfalhar das folhas, ele fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do cachorro ao lado e o ronronar do gato no colo. Era o tipo de paz que não se compra nem se planeja, mas que chega de mansinho, como a chuva fina depois da tempestade. Naquele instante, o silêncio da chuva não parecia um aviso, mas uma canção. Uma melodia suave que dizia, sem palavras, que tudo estava exatamente como deveria estar. O verão se despedia lentamente, e os dias começaram a ficar mais amenos. O vento trazia o cheiro do mar distante e o som dos sinos da igreja parecia mais nítido ao amanhecer. As cigarras ainda cantavam, mas com menos intensidade, como se também se preparassem para o descanso. A cidade voltava à sua rotina tranquila, e o idoso sentia que vivia um período de calmaria depois das chuvas e dos dias de agitação. Naquela época, ele decidiu que era hora de cuidar da casa. As telhas estavam velhas, as paredes descascavam e o portão precisava de reparos. Durante anos, não tivera ânimo para isso, mas agora algo nele havia mudado. Havia energia em suas mãos, vontade em seu peito e uma alegria serena que o fazia acordar cedo para aproveitar o dia. Caramelo acompanhava tudo com atenção. Ficava deitado perto das ferramentas, vigiava as latas de tinta e, às vezes, tentava brincar com o rolo de pintura, sujando o focinho de branco. O idoso ria, mesmo cansado. Às tardes, parava para descansar na varanda e observava o cachorro perseguindo borboletas no quintal. O gato Nino, preguiçoso, dormia sobre o muro, de olhos semicerrados. Certo dia, enquanto retirava algumas tábuas antigas do galpão dos fundos, o idoso encontrou uma caixa de madeira coberta por poeira. O coração acelerou. Dentro dela havia fotografias antigas, cartas amareladas e um relógio de bolso que não via há décadas. Sentou-se num banco e começou a olhar cada lembrança, sentindo o tempo voltar em ondas. As fotos mostravam uma vida cheia de gente, de risos e de momentos simples. Amigos, festas na praça, dias de trabalho na oficina e um sorriso familiar que há muito não via. As cartas traziam palavras de afeto de pessoas que o tempo havia levado para longe. O idoso sentiu os olhos marejarem, mas não de tristeza. Era uma saudade doce, como o sabor de um doce de infância.
Caramelo percebeu o silêncio e se aproximou, encostando o focinho na mão do dono. O idoso acariciou-lhe a cabeça e murmurou que, mesmo com o passar dos anos, o amor deixava marcas que o tempo não conseguia apagar. Ficou ali por longos minutos, entre lembranças e respiros, até que o som do sino da igreja o trouxe de volta ao presente. Nos dias seguintes, passou a arrumar cada canto da casa. Pintou as paredes com calma, plantou flores novas no jardim e pendurou as fotos antigas na sala. Queria que aquele lar guardasse não só o presente, mas também o passado que o formou. E assim, a casa se transformou num pequeno museu de memórias, onde cada objeto tinha uma história e cada canto um significado. A vizinhança notou a mudança. As crianças vinham ver o jardim colorido, e os adultos paravam para elogiar. Um dia, a professora que organizava atividades culturais na cidade o visitou. Ao ver as fotos e os objetos antigos, teve uma ideia. Disse que aquele lugar poderia se tornar uma casa de memórias, aberta para que os alunos aprendessem sobre o passado da cidade. O idoso, surpreso, hesitou no início. Não se achava digno de tal coisa. Mas ela insistiu, dizendo que não era apenas sobre ele, e sim sobre todos que vieram antes, sobre o que a cidade fora um dia. Depois de pensar por um tempo, ele concordou. As semanas seguintes foram de movimento constante. Jovens voluntários ajudaram a catalogar as fotografias e a restaurar os objetos. A casa ficou cheia de gente, risadas e histórias. O idoso contava sobre o coreto antigo, sobre as festas juninas e sobre os tempos em que o cinema da praça ainda funcionava. Cada relato era recebido com atenção e carinho. Caramelo era parte essencial do processo. Andava entre as pessoas, deitava aos pés de quem trabalhava e, às vezes, ladrava como se quisesse participar da conversa. O gato Nino, curioso, observava tudo do alto de uma estante. No dia da inauguração, a casa estava iluminada. As paredes, agora pintadas de azul claro, refletiam a luz do entardecer. O idoso vestiu sua melhor camisa e ficou na varanda, ao lado de Caramelo. As pessoas começaram a chegar, trazendo flores e doces. A professora discursou, dizendo que aquele espaço era uma homenagem à memória viva da cidade e ao espírito de solidariedade que o cachorro Caramelo representava. O idoso ouviu tudo com os olhos marejados. Quando foi chamado para falar, ficou em silêncio por um instante. Disse que jamais imaginou ver sua casa cheia de gente novamente. Contou que, durante muito tempo, viverá apenas com lembranças, mas que agora tinha o presente mais bonito que alguém podia desejar. A companhia de bons amigos, o carinho de uma comunidade e o amor de um cachorro que o ensinara a viver outra vez. Aplausos preencheram o ar. O cachorro abanou o rabo, e as crianças correram até ele. A música começou, e o cheiro de bolo de fubá e café fresco se espalhou pelo ambiente. Com o tempo, a casa de memória se tornou ponto de encontro. Toda semana, grupos de alunos iam visitar. O idoso mostrava as fotos e contava histórias com paciência. As crianças adoravam ouvir como era a vida antigamente, e os adultos saíam com um sorriso nostálgico no rosto. Mas nem tudo eram dias calmos. Um mês depois da inauguração, uma forte ventania atingiu a cidade. Árvores caíram, telhados voaram e parte da cerca do jardim foi destruída. Quando o idoso acordou e viu o estrago, sentiu o desânimo pesar. Sentou-se na varanda e pensou se valia a pena tentar consertar tudo de novo. Caramelo, porém, não o deixou desistir. Pegou no chão uma das flores arrancadas pelo vento e a levou até o dono, depositando-a aos seus pés. O idoso olhou para o gesto simples e sorriu. Pegou a flor, colocou-a num vaso e decidiu começar de novo. Nos dias seguintes, contou com a ajuda de vizinhos e alunos que vieram espontaneamente ajudar na reconstrução. O jardim voltou a florescer, mais bonito do que antes. A ventania, que parecia um fim, acabou se tornando um novo começo. Certo fim de tarde, enquanto regava as plantas, o idoso foi surpreendido por uma equipe de televisão local. Queriam fazer uma reportagem sobre a casa de memórias e o cachorro Caramelo. O homem ficou sem graça, mas aceitou. A repórter o entrevistou na varanda, enquanto Caramelo deitava calmamente ao lado. Quando a matéria foi ao ar, o impacto foi maior do que ele esperava. Pessoas de outras cidades começaram a visitar. Algumas traziam objetos antigos para doar, outras vinham apenas para conhecer o famoso cachorro e ouvir histórias. O idoso se acostumou com o movimento, e o coração se enchia de alegria toda vez que via o brilho nos olhos das pessoas. Com o tempo,
a casa se tornou também um refúgio emocional. Havia quem viesse apenas para conversar, tomar um café ou ouvir uma palavra amiga. O idoso recebia todos com paciência e gentileza. Caramelo, sempre ao lado, parecia compreender cada visitante e oferecer seu silêncio acolhedor. Numa tarde tranquila, um grupo de jovens pediu permissão para filmar um pequeno documentário sobre o lugar. O idoso aceitou, com a condição de que o foco fosse nas histórias e nas lições que o tempo deixará. Durante as gravações, falou sobre o valor da memória, da amizade e da solidariedade. Disse que o segredo da vida era continuar acreditando, mesmo quando tudo parecia perdido. Quando o documentário ficou pronto, foi exibido na praça. Em uma tela improvisada. A cidade inteira compareceu. O idoso assistiu sentado ao lado de Caramelo, com o coração apertado e cheio de orgulho. Ao final, o público aplaudiu de pé. O cachorro latiu, como se entendesse o motivo da celebração. Naquela noite, ao voltar para casa, o idoso sentou-se na varanda, olhando para o céu estrelado. Disse em voz baixa que nunca imaginou ver sua história contada em uma tela. Caramelo encostou o focinho em sua perna, e ele sorriu. Os meses seguintes passaram serenos. As flores do jardim cresceram, o gato Nino encontrou um novo lar com uma vizinha, e a casa de memórias continuou recebendo visitantes. O idoso, mais do que nunca, sentia-se em paz. Certo dia, ao amanhecer, ele abriu a janela e viu o sol tingindo o céu de laranja. Respirou fundo e sentiu o cheiro de café vindo da cozinha, onde um grupo de voluntários preparava o desjejum para os visitantes. Caramelo estava deitado na soleira da porta, observando o movimento. O idoso se aproximou e disse que, se alguém lhe dissesse anos atrás que tudo isso aconteceria, ele não teria acreditado. O cachorro levantou a cabeça e abanou o rabo, como se confirmasse cada palavra. A vida, pensou o idoso, tinha uma maneira silenciosa de recompensar os corações que não desistiam. E naquela manhã, entre o canto dos pássaros e o perfume das flores, ele percebeu que a casa de memórias não era apenas um lugar de lembranças, mas um símbolo de renascimento. O passado finalmente encontrara repouso, e o presente se tornará doce. Com o outono chegando, a cidade parecia respirar um ar de renovação. As folhas das árvores começavam a cair lentamente, pintando as calçadas com tons de amarelo, vermelho e marrom. A brisa fresca trazia o cheiro das fogueiras nas quintas vizinhas e o som distante das risadas nas praças. Para o idoso e seu fiel companheiro, Caramelo, essa estação representava uma nova etapa, uma oportunidade de olhar para o futuro com esperança, mesmo que os anos insistissem em lembrar que o tempo seguia seu curso. O cotidiano da Casa das Memórias já estava bem estabelecido. Visitantes chegavam quase todos os dias, trazendo não só curiosidade, mas também histórias para compartilhar. As crianças adoravam ouvir o idoso contar sobre as festas tradicionais da cidade, as danças, as feiras e até os segredos escondidos atrás dos muros antigos. A casa se tornará um ponto de encontro, um espaço onde passado e presente se entrelaçavam com ternura. Caramelo continuava seu papel de guardião silencioso. Seu olhar atento e sua presença tranquila conquistavam os corações dos visitantes. O cachorro não apenas guiava as pessoas pela casa, mas também parecia entender a dor e a alegria que circulavam naquele ambiente. Muitas vezes, sentava-se ao lado de algum idoso que visitava a casa, oferecendo sua companhia sem precisar de palavras. Mesmo assim, havia um pequeno conflito dentro do idoso. Ele amava aquela rotina, aquela companhia, mas sentia uma inquietação sutil que o fazia questionar se tudo aquilo bastava. Muitas vezes, à noite, ele pensava no que poderia fazer para ajudar ainda mais a comunidade, para garantir que a solidariedade e o amor que sentia continuassem vivos muito além daquela casa. Foi nesse momento que a professora da escola local, a mesma que o ajudara a transformar sua casa em museu, sugeriu algo novo. Durante uma visita, ela falou sobre um programa de incentivo à leitura para idosos e crianças que poderia ser organizado na cidade. Disse que era uma maneira de fortalecer os laços entre as gerações e de garantir que o conhecimento e as histórias não se perdessem com o tempo. O idoso gostou da ideia. Pensou que talvez pudesse usar a casa para isso, organizar encontros semanais onde adultos e crianças pudessem ler juntos, trocar livros e compartilhar memórias. Caramelo, claro, seria o mascote oficial, espalhando alegria com seus latidos e brincadeiras. Preparar o espaço para esse novo projeto exigiu esforço. O idoso teve que reorganizar os móveis, limpar as estantes e comprar alguns livros novos com a ajuda dos vizinhos. As crianças ajudaram a pintar o mural na parede da sala,
com desenhos coloridos e palavras inspiradoras. Aos poucos, a casa se transformou novamente, adaptando-se a essa nova missão. O primeiro encontro foi marcado para uma manhã ensolarada de sábado. O idoso sentou-se em uma cadeira confortável, com um livro nas mãos, enquanto Caramelo se deitou aos seus pés, atento a cada movimento. Crianças e adultos foram chegando, trazendo seus livros favoritos e sorrisos curiosos. A leitura começou tímida, mas logo a voz do idoso tomou força e emoção. Ele contou histórias de tempos antigos, lendas locais e aventuras fantásticas que encantaram os ouvintes. Caramelo parecia entender cada palavra, abanando o rabo e olhando para todos com carinho. Com o passar das semanas, os encontros ficaram mais frequentes e movimentados. Algumas pessoas passaram a doar livros, outras a trazer biscoitos caseiros e café. O projeto de leitura virou um evento esperado por todos, fortalecendo a comunidade de uma forma delicada e poderosa. Mas, como em toda história, desafios não demoraram a aparecer. Um dia, durante uma reunião de planejamento, a professora revelou que o prédio da escola corria risco de passar por reformas que poderiam atrasar o programa. Além disso, parte da verba destinada ao projeto foi redirecionada para outras prioridades da cidade. O idoso sentiu a frustração crescer dentro de si. Era um golpe duro, mas não suficiente para fazê-lo desistir. Conversou com Caramelo, que parecia lhe transmitir confiança com o olhar. Juntos, decidiram buscar alternativas. Com a ajuda dos vizinhos, organizaram uma campanha para arrecadar fundos. Montaram barracas na feira, venderam artesanato e fizeram apresentações musicais na praça. O esforço da comunidade foi impressionante. Nesse processo, o idoso reencontrou um velho amigo da juventude que morava na cidade vizinha e que tinha experiência em organizar eventos culturais. Ele se juntou ao grupo, oferecendo sua ajuda para viabilizar o projeto. O trabalho intenso exigiu muito do idoso. Muitas vezes, sentia dores no corpo, o cansaço acumulado e a dúvida se conseguiria seguir em frente. Mas a força do amor que sentia por Caramelo, pela casa e pela comunidade o mantinha firme. Enquanto isso, Caramelo parecia ainda mais disposto. Se tornará uma figura querida em toda a cidade. As crianças corriam para cumprimentá-lo, e os adultos sorriam ao vê-lo passar, como se ele fosse o símbolo vivo daquela esperança que todos queriam preservar. Um dia, durante uma dessas ações para arrecadar fundos, o cachorro desapareceu por algumas horas. O idoso entrou em pânico. Procurou por toda parte, chamou seu nome até perder a voz, e finalmente encontrou Caramelo perto do rio, observando um grupo de crianças que brincava nas margens. Aliviado, o idoso percebeu que o cachorro havia ido atrás das crianças para garantir que estavam seguras. Aquilo tocou profundamente. Sentiu que Caramelo não era apenas um companheiro, mas um verdadeiro guardião da cidade. A campanha para salvar o programa de leitura continuou e, com a mobilização, conseguiram garantir recursos suficientes para manter as atividades na escola. O projeto floresceu, e a cada encontro, o vínculo entre as gerações ficava mais forte. O idoso, por sua vez, sentia-se rejuvenescido. Sua rotina agora incluía momentos de alegria intensa, de partilha e aprendizado. Percebeu que, mesmo com as dificuldades da idade, era possível construir algo significativo e duradouro. Além disso, uma nova amizade floresceu entre ele e a enfermeira que tantas vezes o ajudara. Eles passaram a se encontrar para conversar, caminhar pelo bairro e trocar receitas antigas. A presença dela trouxe conforto e companhia, preenchendo um espaço que ele nem sabia que estava vazio. Caramelo, sempre atento, parecia aprovar essa amizade. Latia alegremente quando a enfermeira chegava e permitia que ela o acariciasse com carinho. O idoso aprendeu que a vida era feita de ciclos e que cada fase trazia seus próprios desafios e alegrias. Que era preciso aceitar as mudanças, cultivar as amizades e, acima de tudo, continuar acreditando. Naquele outono, sob o céu limpo e dourado, ele se sentou na varanda com Caramelo ao lado e sentiu uma paz profunda. O cachorro de rua que um dia encontrara perdido e sozinho havia transformado sua existência para sempre. Agora, o que antes era silêncio e solidão, tornará-se uma sinfonia de vozes, risos e histórias compartilhadas. Um testemunho vivo de que o amor, a coragem e a determinação podem iluminar até os caminhos mais difíceis. E assim, entre as folhas que caíam lentamente e o sol que se despedia no horizonte, o idoso fechou os olhos e sorriu, sabendo que o futuro ainda guardava muitos capítulos para serem escritos. O inverno se aproximava,
trazendo consigo noites mais longas e um ar fresco que fazia o idoso envolver-se em seu velho casaco enquanto caminhava pelo bairro com Caramelo ao seu lado. A cidade, embora tranquila, estava cheia de vida graças à Casa de Memórias, ao projeto de leitura e, principalmente, à amizade e esperança que o cachorro Caramelo despertava em todos. Naquela manhã, o idoso acordou com uma sensação diferente, uma mistura de serenidade e expectativa. Havia um convite especial na mesa. A prefeitura da cidade havia organizado uma celebração para homenagear o trabalho dele, do Caramelo e de todos que colaboraram para transformar o espaço em um símbolo de união e amor. O convite trouxe uma emoção genuína, mas também uma ponta de ansiedade. Durante tanto tempo ele se esquivara da ideia de ser o centro das atenções, preferindo a simplicidade dos dias ao lado de Caramelo. Porém, sabia que essa era uma oportunidade de agradecer a todos e inspirar outras pessoas a cuidarem das suas histórias e das pessoas ao redor. Enquanto se preparava para o evento, o cachorro parecia entender a importância do dia. Caramelo andava alegremente pela casa, farejando cada canto, como se inspecionasse aquele lugar que agora era mais do que um lar. Era um símbolo vivo de transformação. Ao chegar à praça principal, a movimentação era grande. Barracas decoradas com fotos antigas da cidade, mesas com livros e artesanatos, crianças correndo e adultos trocando histórias. No centro, um palco montado especialmente para a homenagem. As pessoas que antes passavam indiferentes agora sorriam, conversavam, participavam. O idoso subiu ao palco acompanhado do fiel Caramelo, que recebia afagos e olhares de admiração. A repórter que o entrevistara meses antes também estava presente, emocionada por testemunhar aquele momento. No discurso, o prefeito falou sobre a importância da Casa de Memórias para resgatar a identidade da cidade e promover a integração entre gerações. Destacou o papel de cada pessoa envolvida e, especialmente, do cachorro Caramelo, que se tornou um símbolo de solidariedade e esperança. Quando chegou a vez do idoso falar, sua voz estava firme, mas cheia de emoção. Contou sobre os momentos difíceis, sobre a solidão que sentirá e sobre como a vida mudou graças ao amor incondicional de um cachorro de rua que, um dia, cruzou seu caminho. Agradeceu a todos que ajudaram a reconstruir a casa, a manter o projeto de leitura e a fortalecer a comunidade. Caramelo, como sempre, estava ao seu lado, transmitindo uma calma contagiante. O idoso lembrou que, apesar das dificuldades, a vida sempre oferece novas oportunidades para recomeçar, e que nunca devemos perder a fé nas pequenas coisas, no afeto e na amizade. O público aplaudiu de pé, algumas pessoas com os olhos marejados. Entre elas, a enfermeira que conquistara o coração do idoso, sorria com ternura, segurando a mão dele enquanto os dois compartilhavam aquele momento especial. Após a cerimônia, a festa continuou com música, comida típica e conversas animadas. Caramelo corria entre as crianças, que o adoravam, enquanto os adultos aproveitavam para se aproximar, trocar experiências e planejar novos projetos para a comunidade. Naquela noite, o idoso voltou para casa com o coração leve e a certeza de que não estava sozinho. Caramelo, cansado, deitou-se ao seu lado na varanda, ambos observando as estrelas que brilhavam intensamente no céu claro de inverno. Sentindo o toque quente do focinho do cachorro em sua mão, ele sorriu e disse que a maior riqueza que alguém pode ter é a amizade verdadeira. A amizade que cura, que ensina e que transforma. Dias depois, a Casa de Memórias recebeu uma visita especial, uma equipe de estudantes da universidade local que buscava entender o impacto social de projetos comunitários. O idoso contou sua história com simplicidade, ressaltando que tudo começou com um gesto simples de amor e atenção. Os jovens ficaram impressionados com o papel de Caramelo na recuperação daquele homem e na revitalização do bairro. Sugeriram que a história fosse registrada para inspirar outras cidades a valorizarem seus idosos e seus espaços de memória. O idoso concordou, sentindo uma alegria silenciosa. Ele sabia que, mais do que as paredes e fotos, era o amor que ali morava que faria diferença para gerações futuras. Em uma tarde de primavera que logo se anunciava, enquanto o jardim já florescia novamente, o idoso e Caramelo sentaram-se sob a sombra da jabuticabeira, saboreando o aroma doce das flores e o calor suave do sol. O gato Nino, agora um visitante frequente, ronronava ao lado deles. O idoso refletiu sobre a jornada percorrida, desde o dia em que caiu no chão e ninguém apareceu para ajudar, até o momento presente, em que sua vida se tornará um testemunho vivo do poder da solidariedade e do amor. Sentiu gratidão por cada pessoa que cruzou seu caminho, por cada gesto de bondade e pela presença constante de Caramelo, seu amigo fiel, que não apenas o salvou daquele dia sombrio,
mas também o ensinou a viver com alegria. E então, olhando para o horizonte que se tingia de tons rosados pelo pôr do sol, ele sussurrou que estava pronto para continuar escrevendo sua história, um dia de cada vez, sempre acompanhado pelo amigo que o destino lhe dera. Caramelo levantou a cabeça e abanou o rabo, como se dissesse que ali estaria, sempre. E assim, entre flores, histórias e amizades, a vida continuou, plena, serena e cheia de esperança. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ajuda, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!